muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live da Bússola, a plataforma de conteúdo estratégico sobre economia, negócios, política e sociedade, uma parceria da revista Exame com o grupo FSB. Eu sou Rafael Lisboa e vou mediar o debate de hoje sobre futuro. Na verdade, futuros, que sejam preferíveis para todos e melhores para o mundo. Que caminhos levam a uma sociedade mais inclusiva e próspera? Nessa jornada de transformação, uma agenda é apontada como prioritária e estratégica: a educação. Investir no ensino é a melhor aposta para um futuro capaz de gerar crescimento e desenvolvimento. E a receita vale para todos, indivíduos, empresas e países. Para se destacar no mercado altamente competitivo, com novos e complexos desafios, o diferencial está na qualificação, que deve ser encarada como um processo permanente. As graves crises sanitária e econômica causadas pela Covid-19 evidenciaram a importância de se atualizar e se adaptar de maneira constante. Com a transformação das relações de trabalho e de ensino pela pandemia, qual é o modelo de educação que será capaz de responder às exigências do mercado e às aspirações da sociedade daqui para frente? Especialistas acreditam numa combinação de competências técnicas e qualidades socioemocionais para que cada um seja protagonista da sua própria história e também contribua para a construção de um mundo melhor. Hoje, na terceira live da série Futuros Preferíveis, promovida pela Bússola em parceria com a EB Capital, vamos debater o futuro da educação e como o poder público e iniciativa privada devem trabalhar juntos para ampliar as oportunidades de qualificação profissional. E eu vou apresentar agora quem me acompanha nesse bate-papo. Vamos lá, deixa eu só aparecer aqui na tela. Luciana Antonini Ribeiro, sócia fundadora da EB Capital e que vai dividir comigo a moderação dessa conversa de hoje. É um prazer receber você aqui novamente. Lu, seja bem-vinda. Obrigada, Rafa, um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui com o Jair e com o Ricardo. É muito bom podermos discutir aí os futuros preferíveis. Jair Ribeiro, fundador e presidente da Casa do Saber e da Parceiros da Educação. Seja bem-vindo, Jair, muito obrigado por aceitar nosso convite. Prazer estar aqui, Rafael. Oi, Luciana, Ricardo Henrique. Prazer estar aqui, vamos lá. E Ricardo Henrique, superintendente executivo do Instituto Unibanco. Seja bem-vindo, Ricardo, obrigado por participar do nosso debate. Obrigado, Rafael. Prazer estar contigo, Luciana, Jair. Vamos conversar. Meu agradecimento também a você que está nos assistindo aqui pelo YouTube. Participe pelas redes sociais da Bússola. Estamos presentes aqui no YouTube, ainda no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn, como você pode ver aí na tela. Mande suas perguntas e observações usando sempre a hashtag Bússola Live. E nos seguindo pelas redes sociais, você fica sabendo de todos os nossos conteúdos. Lives, podcasts, artigos e vídeos. Vamos dar início então ao nosso bate-papo. A gente sabe que a educação é um desafio no Brasil e que reflete diretamente na formação das pessoas, e esse é um problema que começa lá atrás, na educação básica. De acordo com o estudo Cenário da Exclusão Escolar no Brasil, o número de crianças e adolescentes sem acesso à educação no país saltou de pouco mais de 1 milhão em 2019 para mais de 5 milhões em 2020. Situação, claro, que se agravou com a pandemia. Eu quero começar então a nossa conversa de hoje justamente abordando os desafios da educação e como a sociedade civil e o setor privado podem se mobilizar para ajudar nessa necessidade urgente que é o avanço do ensino brasileiro. Vou começar com você, Lu. A EB Capital, a nossa parceira nas lives, é uma gestora de investimentos com foco em negócios que tragam soluções reais para os gargalos do país. Sabendo então que a educação é um grande desafio, como é que a EB, que tem proposto aqui reflexões sobre futuros preferíveis, enxerga esse tema? Como é que você avalia o papel do capital privado na geração de investimentos necessários para transformar e desenvolver a educação brasileira? O mercado, na sua opinião, já entendeu que apostar nas oportunidades desse setor de educação é fundamental para gerar benefícios coletivos para a sociedade? Obrigada, Rafa. Obrigada pela pergunta. E eu acho que sim, né? Eu acho que cada vez mais o setor privado se dá conta do problema que a gente está vivendo, de uma baixa educação e, portanto, também de uma baixa qualificação. Essa semana mesmo, nós tivemos aí um resultado de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, mostrando que aí o pós-pandemia mostra um quadro de ainda menor qualificação e mais problema no nosso setor produtivo. A gente vê o mercado financeiro, o mercado que eu atuo, muito preocupado, ou conversando muito a respeito dos temas de ESG, né, essa palavrinha aí que entrou tanto na moda. Eu tenho defendido muito de que no ambiente do ESG, para que a gente seja de fato prático e objetivo e tenha resultados concretos, a gente precisa escolher as batalhas que a gente precisa lutar. E, especificamente, a gente precisa escolher as batalhas que têm a ver com a realidade do Brasil.
O tema climático, obviamente, é um tema mundial, e sem dúvida aplicável no Brasil, mas eu não tenho dúvida que no Brasil o tema da inclusão produtiva é o nosso grande gargalo, é o tema principal que leva às desigualdades. E a inclusão produtiva, ela obviamente está muito vinculada com o tema de educação, com o tema de como é que a gente prepara os nossos jovens para entrarem nesse mercado de trabalho. E eu vejo cada vez mais no mercado financeiro, através de ações isoladas, através de investimentos, ou através de ações coletivas, eu vou comentar a respeito disso, se mobilizando para atuar justamente na qualificação desse grupo de pessoas. A gente vê cada vez mais que existe um problema, por um lado, de enorme desemprego, especialmente quando a gente pega o público jovem, né? No público jovem, a gente está falando aí de 14% de desemprego da população brasileira, mas quando a gente pega a população jovem, a gente chega a quase 50% da população jovem sem empregos formais, né? E a gente vê uma necessidade justamente, por outro lado, de qualificar esses jovens, porque existem inúmeras vagas, seja no setor de tecnologia, seja no setor de saúde, que não são preenchidas exatamente por falta de qualificação. E o setor privado, obviamente, começa a sofrer os impactos dessa falta de qualificação. E a gente vê, então, as empresas se mobilizando cada vez mais para atuar neste tema, nesse tema de qualificação, seja através de treinamentos diretos, seja através de fomento de iniciativas que podem ajudar a qualificar esse jovem. Especificamente na EB Capital, a gente acredita muito no ambiente de profissionalização, né? A gente acredita que cada vez mais o ensino focado na atividade, no emprego, e que traga capacitações concretas para que esse jovem possa sair do seu período aí de 18, 24 meses de estudo pós-ensino médio, e que seja capaz, de fato, de ter um emprego que consiga assegurar uma progressão social. No ambiente do mercado financeiro, nós temos uma iniciativa muito interessante que foi iniciada há 2 meses atrás, que justamente fomenta que as empresas de private equity façam a contratação de jovens e que façam essa contratação também apostando não só na contratação, mas também no treinamento desses jovens, na qualificação desses jovens e na inclusão desses jovens, que não se trata apenas de hard skills, mas também de soft skills. Então, respondendo, Rafa, e passando aí o bastão de novo para ti, vejo uma mobilização do setor privado. Dito isso, existe ainda uma enorme lacuna e um enorme espaço que a gente precisa ocupar para que, de fato, a gente tenha uma educação mais consistente e uma qualificação mais adequada para o público jovem. Bom, é justamente sobre essa mobilização do setor privado que eu vou conversar agora aqui com o Jair. Desde 2004, a Associação Parceiros da Educação, organização da sociedade civil de interesse público sem fins lucrativos, tem promovido parcerias entre empresas e escolas das redes municipais e estaduais com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino público, valorizar os professores e contribuir para políticas públicas e educacionais. Jair, vocês estão presentes em mais de 400 colégios públicos e impactam diretamente 250 mil alunos. Ao fundar Parceiros da Educação há quase 20 anos, você e outros empresários demonstraram a importância da sociedade civil se envolver mais diretamente na melhoria da educação pública brasileira. Quais têm sido os principais resultados dessa? O setor privado no Brasil tem se sensibilizado mais com a agenda da educação, entendido o seu papel fundamental em apoiar o governo nessa pauta que é estratégica e transformadora? Bom, Rafa, eu acho que com o envolvimento da sociedade civil, a gente tem uma chance de fazer com que o Brasil mude de patamar em termos da qualidade de sua educação pública. Sem o envolvimento da sociedade civil, acho que vai ser mais lento esse processo, mais complicado. Eu acho que hoje tem até evidência disso. Você pega os 5 estados da federação que estão melhores no IDEB hoje, que é Pernambuco, Ceará, Espírito Santo, Goiás e São Paulo. O que tem em comum desses estados? Você está falando de estados com PIB per capita diferentes. São Paulo, claro, tem o maior, mas todos esses estados, eles têm um envolvimento enorme da sociedade civil. Eu sei que o Ricardo Henrique e o Instituto de Banco estão muito presentes lá, por exemplo, em Goiás, Espírito Santo, de uma forma crítica e transformacional. Eu acho que lá você vê que o trabalho do Instituto de Banco fez a diferença e levar aqueles estados para as lideranças no INDEB. No Ceará, você tem vários também. Eu estou até perguntando aqui para o Ricardo Henrique se ele está também no Ceará, que ele deve estar também, e também em Pernambuco.
Pernambuco, hoje, saiu da 23ª posição para a 3ª posição do IDEB no ensino médio, em função de uma atividade liderada pelo Marcos Magalhães, do ICE, e hoje apoiado pelo Instituto Natura, em Sonho Grande, em transformar as escolas de período integral, que é a grande coisa, a iniciativa mais transformacional que a gente tem hoje na política pública. E em São Paulo, tem todas as organizações, a Parceiros, nós estamos muito envolvidos. Hoje, por exemplo, nós, da Parceiros, temos 50 profissionais alocados na Secretaria de Educação de São Paulo, trabalhando com a Secretaria, apoiando os vários projetos que ela tem. Então, em São Paulo, o Instituto Unibanco, o Itaú Social, aí o Lehman, estão todos aqui. E no Ceará também a Lehman está. Quer dizer, a Lehman está também em todos os estados. Por que estados, por exemplo, como Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, ou mesmo Minas Gerais, não estão nesse nível e têm um PIB per capita maior do que muitos desses estados do Nordeste, porque não tem o envolvimento da sociedade civil. Então, o que eu estou colocando é que, sim, com o envolvimento da sociedade civil, hoje nós temos evidência que a gente consegue transformar o país. Porque para mim, tem duas características importantes, duas atuações importantes da sociedade civil como atores desse processo. Primeiro, assegurar que o Estado adote baseadas em evidência. Ou seja, que a gente saia do achismo, saia da questão ideológica, e a sociedade civil ela tem feito esse trabalho de, olha, as políticas públicas baseadas em evidência, não só aqui, mas fora, tal, são essas e essas e essas. E tem feito uma advocacy muito forte disso. Um exemplo bem grande disso é o Todos por Educação. O documento Educação Já, que o Ricardo Henrique e eu trabalhamos que foi lançado em 2018, é um documento histórico que mostra um roadmap claro para onde que o Brasil deve ir em termos de políticas públicas. A segunda grande contribuição, e aqui eu termino minha fala, é de assegurar a continuidade dessas políticas. Porque um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil hoje ainda, de transformar a educação pública é a falta de continuidade. Tem um historiador da educação, Jamil Cury, que ele coloca isso. O grande problema do Brasil é a falta, porque os governos são de 4 anos e um trabalho de transformação educacional demora 20 anos, demora 30 anos, é um trabalho de longo prazo. E a visão do governante é uma visão de curto prazo. Quem que tem uma visão de longo prazo? A sociedade civil tem. Eu estou preocupado com São Paulo nos próximos 20 anos. O Ricardo Henrique também. Então, a gente, como sociedade civil, podemos ajudar e, com advocacy, assegurar a continuidade dessas boas políticas, que é o caso do Ceará. Por que Sobral está aí liderando? Porque faz a mesma coisa, Ricardo, há quanto tempo? 30 e tantos anos. O Pernambuco está com esse projeto deles há 20 e tantos anos. Aqui em São Paulo mesmo, nós estamos tendo uma continuidade nos últimos 10 anos. Mas mesmo com o governo do PSDB, nós não tivemos idas e vindas ao longo desse período todo que eu tenho acompanhado. Então, então sim, respondendo a sua pergunta, eu estou praticamente otimista, porque hoje, sim, nós temos o maior envolvimento da sociedade civil. Sim, a sociedade civil hoje está colocando a educação num patamar de prioridade importante. E, sim, com o envolvimento da sociedade civil, a gente pode, de fato, transformar a educação pública. Então, eu quero continuar falando aí sobre esse envolvimento da sociedade civil, que já disse que é tão fundamental para profissionalizar as políticas públicas aí de educação e para garantir a continuidade dessa transformação educacional, independentemente dos governos. Vou falar então agora com o Ricardo Henrique, do Instituto Unibanco, que trabalha há quase 40 anos desenvolvendo soluções para aumentar a eficiência do ensino nas escolas públicas. A instituição apoia diferentes ações que sejam capazes de melhorar os resultados de aprendizagem, garantir a equidade no ensino e acelerar as transformações necessárias para responder aos desafios contemporâneos, sempre com oferta gratuita de serviços e produtos para secretarias de educação, colégios, profissionais e estudantes que participam dos projetos. Ricardo, qual tem sido, na sua opinião, a contribuição fundamental do Instituto Unibanco para a educação pública brasileira nas últimas 4 décadas? E já que o avanço da educação no país depende de uma mobilização de toda a sociedade, como disseram aqui a Luciana e o Jair, o que falta para que mais empresas se engajem verdadeiramente nessa agenda? Rafael, seguindo aqui o flow aqui do Luciano e do Jair, eu acho que a gente, como instituto, pensando sobretudo aí o recorte da última década, né, porque o instituto tem uma vida longa, tá, não só
totalmente referenciado nisso que Jair trouxe como o uso adequado de evidências. Essa palavra é fácil de falar, né? Mas as pessoas confundem muitas coisas, mas evidências robustas, parametrizadas, submetidas à avaliação, testadas efetivamente. Então, a gente trabalha muito a partir disso, mas com uma incidência de recorte contido, focado, tem a ver com a gestão orientada para resultados de aprendizagem, né? Tanto para a fixação dos estudantes no ensino médio, como para a aprendizagem. E aí, a abordagem é muito importante, que é o seguinte, pensar política pública nessa parceria público-privada, em que a política, no caso concreto educacional, ela é subordinada às pessoas. A questão chave aqui, se a gente quiser, nos termos que a gente já está mais habituado nesse ambiente, o cliente é o estudante. Tá? É absolutamente fundamental o professor, ele é transformador, cria mudanças, mas a questão é como é que eu estou orientando todas essas estratégias para que os estudantes permaneçam na escola, aprendam o que é esperado. E a gente está muito longe do que é necessário, tá? Só para a gente lembrar. De cada 100 crianças que entram no ensino fundamental, só 65 terminam o ensino médio. Portanto, a gente está, no meio da sociedade de conhecimento, topando um arranjo social que diz que 35 em cada 100 sequer têm o ensino médio. Como é que vão disputar esse mundo contemporâneo? Mas a gente tem evoluído, né? Então essas coisas tem que estar sempre olhando os vários ângulos. Nas últimas 30 décadas a gente tem evoluído, o Instituto em particular tem incidido nesse campo, como o Jair citou, a gente é parceiro direto, mas estou falando parceria de 8 anos com o Ceará, parceria de 6 anos com o Espírito Santo, parceria de 6 anos, 7 anos com Goiás, tá? Parcerias de longa duração. E aí, quando a gente olha para quem está no ranking, que é um parâmetro só entre tantos, né? Mas quem está puxando esse ranking, esses 3 estados estão, e como o Jair disse, Pernambuco e São Paulo também. O que tem de comum entre esses? Todos têm, e não é suficiente, mas todos têm estratégias de gestão consistentes, baseadas em evidências e orientadas para a aprendizagem. Tá? Isso não resolve, no entanto, isso permite uma mudança de patamar. Daqui a pouco a gente vai ter outros problemas. Tá? Se a gente chegar numa educação de qualidade equivalente à fronteira do mundo. A gente está longe disso, então a gente precisa muito arrumar a casa, dar conta de criar esse sentido de responsabilidade, de pertencimento, de entrega para os estudantes e, obviamente, nessa visão que o Jair também trouxe de continuidade. Agora, a tua pergunta de como é que a gente bota mais, não só a sociedade civil, que o Jair já mais do que detalhou, mas também empresas. Aí eu acho que a gente precisa ter uma pegada de repensar o espaço público e entender que o espaço público não é só governamental. E nesse espaço público que não é só governamental, entra a sociedade civil com a capacidade de inovação, com a capacidade de relações de longo prazo, com evidências, portanto, poder gerar caminhos, soluções que, em parceria com o setor público, permitem mudanças para aqueles que são responsáveis por isso, que foram eleitos, mas também no espaço público, que gera bem públicos, também tem o setor privado. E aí essa questão das empresas, com a pegada que a Luciana trouxe do ISG, mas um ISG que seja capaz de trazer 2 movimentos. A empresa competitiva, inovadora, rentável, que sobreviverá. E a gente sabe que a gente está longe de ser uma referência muito dinâmica e contemporânea, mas a quantidade de empresas que surgem e que morrem nos Estados Unidos é gigantesca, porque, evidentemente, o que importa é a dinâmica que está aí produzida e as que se mantêm. As que se manterão na realidade brasileira, creio, que precisarão ter o ESG incorporado com uma dimensão estrutural do seu valor, onde o que está em jogo é o propósito ao qual está implicada cada empresa, ele está no mesmo padrão de densidade que a lucratividade, que a inovação e que a competitividade. Isso é mudança no mundo, mas que parece longe de chegar no Brasil. A gente tem tido avanços, mas isso é absolutamente fundamental. E aí concluo o seguinte: isso implicará que as empresas assumam compromisso também, por exemplo, com a redução das desigualdades. Assumam compromisso com uma sociedade que gera bem-estar. Isso precisa, aí, a educação é um campo, mas vários outros são fundamentais, isso precisa dessa visão compartilhada do que é espaço público. E as empresas privadas
precisam estar implicadas neste contexto. Pô, muito desafiador, muito a ser feito. As nossas micro-regulações são totalmente patéticas, nossos sistemas, como um todo, são desinvestidores de inovação. A gente tem vários problemas. Mas, enfrentando uma estratégia de ser uma empresa que quer ser dinâmica e duradoura nesse cenário, acho que ela precisa incorporar dimensões do ESG ao ponto de estruturar sua estratégia de negócios com esse propósito. Tem muita coisa a ser feita na educação, muita coisa a ser feita em outras dimensões. Deixa eu complementar um pouco o que o Ricardo colocou, Rafa. O Ricardo, a Luciana e eu participamos de uma iniciativa recente, nova, que foi lançada há 3 semanas atrás, justamente focando no que você está colocando e no que o Ricardo colocou, de reduzir as desigualdades. E dentro da umbrella do ESG. A gente lançou agora um novo protocolo ESG para a questão racial brasileira. Porque o protocolo ESG foi feito em Nova York, Bruxelas, Londres, etc., onde a questão racial é muito diferente da realidade que a gente vive aqui. E hoje, no Brasil, com 56% da população negra, você tem um problema de desigualdade gigante com relação à população negra no Brasil. Você abre a panela da desigualdade social, você vê a questão racial lá dentro. Então, o que nós aqui, esse grupo, e tem mais de 140 participantes da sociedade também, fizeram é propor um novo protocolo ESG para as empresas em como enfrentar a questão racial. E esse novo protocolo propõe 2 coisas. Para você ser uma empresa sustentável e, de fato, mais rentável no longo prazo, você teria que, em tese, reter na sua organização um retrato da sociedade da região que você atua. Então, se você trabalha no Brasil inteiro, você teria que ter em todos os escalões da sua empresa 56% de negros. Nenhuma empresa tem. Nenhuma grande empresa tem isso. Por quê? Porque muitas não adotam ações afirmativas, porque existem negros qualificados no mercado de trabalho. Então, falta a adoção de ações afirmativas. Mas mesmo com a adoção de ações afirmativas, o grupo entende que você não conseguiria ter negros qualificados para todos os escalões da organização, porque a maioria da população negra é formada justamente pela educação pública, que é de baixa qualidade. Logo, no Brasil, não basta você fazer só as ações afirmativas. No Brasil, a gente está propondo, você tem que fazer o investimento em equidade racial, ou seja, a empresa tem que investir em potencializar a melhoria da pública, para que, de fato, você, em uma geração, consiga promover ou gerar um universo de negros mais qualificados para o mercado de trabalho. Então, esse é um negócio diferente do resto do país. Eu estou aqui até falando que eu não tenho nem lugar de fala para isso, mas nós participamos ativamente. Esse é um negócio que incomoda nós 3, eu sei porque a gente já falou disso, essa desigualdade social, essa desigualdade racial. Então, o que a gente está querendo com isso, Rafa? Fazer com que as empresas tenham, sim, um protagonismo de não só o Estado, não só os filântropos, que hoje são os institutos, etc., mas as empresas, sim, usarem a sua força para também apoiar a transformação da educação pública brasileira, para quebrar esse ciclo vicioso que a gente tem da desigualdade social e racial no Brasil. Vou aproveitar aqui a deixa, primeiro, para o Jair bondosamente nos incluiu aqui no processo, mas acho que tem todo um mérito muito grande do Jair aí no desenvolvimento desse protocolo da equidade racial e um brilhante trabalho. Acho que nós temos um enorme espaço pela frente de construção, mas a forma como foi colocado e essa tropicalização dos problemas brasileiros, que eu acho que o protocolo traz muito, é um passo super importante. Então, queria publicamente dar os parabéns aí para o Jair. Ricardo, eu queria aproveitar, sempre um deleite te ouvir, e as tuas colocações sempre me fazem refletir muito. E eu queria trazer um ponto aqui que me preocupa muito. A gente, teoricamente, aí estamos saindo dessa fase mais crítica aí da pandemia, assim esperamos, né? Mas a pandemia foi muito dramática, né, para
o setor, para o público mais jovem, né? Nós tivemos escolas fechadas, especialmente quando aqui a desigualdade só se exacerbou, né? A gente vê principalmente as escolas públicas com muita dificuldade do retorno, alunos que ficaram durante todo esse período sem aula. Você falou um pouco de inovação, algumas pessoas conseguiram trazer inovação, tecnologia, mas nem todo mundo tem acesso à internet, né? A gente viu as histórias bonitas, mas tristes, né? Do menino que sobe na árvore para ter um ponto lá de 4G e conseguir assistir a aula de alguma maneira pela internet. Mas a realidade é que a gente tem, de fato, uma situação muito grave de pós-pandemia, né? E que as desigualdades, exatamente pela falta de acesso, acabam só aumentando. O que você acha que tem assim, de lições para a gente, olhando para frente a partir desse tema da pandemia? Quais são os nossos principais problemas decorrentes disso? Aonde a gente deveria se focar? Luciana, na linha que você trouxe, talvez um dos primeiros aprendizados desse período tão avassalador e tão atípico é a quantidade de pessoas na nossa sociedade que passaram a visibilizar o tamanho da desigualdade que a gente tem. Tá? Isso é um ganho do ponto de vista da nossa realidade, né? Só fazendo a ponte com o que Jair trouxe antes, inclusive, me parece, de forma mais intensa do que foi até bem pouco tempo, obviamente ainda considerando a conjuntura internacional, uma parcela maior da população brasileira reconhecendo o racismo que nós temos, né? Tradicionalmente negado, né? Racismo com seus traços institucionais, com seus traços estruturais, mas cada vez mais pessoas, pelo menos, tendo visibilidade sobre isso, e, obviamente, as implicações que daí derivam de reconhecer a desigualdade, é a gente explicitar estratégias de redução da desigualdade nos vários campos, né? Mas no que nos interessa aqui, em particular, na questão da educação. Tá? Sobretudo sabendo que a educação obviamente, o campo de, primeiro, porta de entrada para garantir os outros direitos como um todos, né? Numa sociedade tão desigual, a vulnerabilidade sobre direitos é enorme, mas, além do mais, além da porta de entrada, é também aquela dimensão que mais garante, pelo menos, aumento da probabilidade de mobilidade social, pessoal e intergeracional. Então, é muito importante a gente incidir sobre racismo, sobre desigualdade na educação. Agora, a primeira coisa é essa de ver a desigualdade. A segunda, eu acho que a gente enfrentou um outro mito, que tem muitas incidências, sobretudo na corporação da educação, que era um mito de que a tecnologia substitui o professor. E isso gera enorme resistência, obviamente, desse campo de profissionais, né? A gente está falando de 200 mil escolas, 46 milhões de alunos, né? A quantidade de 3 milhões de professores, a gente está falando de muita gente, que todo dia está em volta dessa atividade que é a educação. Por que é um mito? Porque, evidentemente, a tecnologia ela é um instrumento a serviço do professor. E tão mais a serviço quanto melhor seja esse professor. Tá? Então, os caminhos que se colocam, para além de olhar para a desigualdade e, portanto, enfrentar o monstro, né? E não ficar escondido, e criar que a gente pode discutir, vários modos de enfrentamento das desigualdades, existem vários, né? E a gente precisa praticar ação afirmativa, inclusive no campo educacional, precisa fazer várias coisas, e será maravilhoso se a maioria das empresas dinâmicas, criativas e com aspiração transformacional entrarem nisso para poder realmente contribuir para reduzir as desigualdades no campo da educação, né? E a gente melhorar os patamares da educação como um todo. A outra questão é como é que a gente pode transformar a tecnologia num instrumento a serviço de uma educação de qualidade. Qual é o nosso maior risco? É passar o período pandêmico e, na ilusão da velha normalidade, retornar tudo a como era antes. Tá? É não aproveitar a oportunidade de caminharmos em direção a um ensino efetivamente híbrido e não só o ensino remoto. O ensino efetivamente híbrido quer dizer o quê? Que, com o passar do tempo, teremos os estudantes em tempo presencial e também teremos a educação à distância, com as suas várias potencialidades, complementando a estratégia presencial. Portanto, a gente pode, por exemplo, baratear o custo de aumentar o tempo integral do estudo, independente do formalismo que lá está colocado.
A gente poderá, por exemplo, enfrentar um dos maiores problemas nossos de aprendizagem, que não estão associados aos campos cognitivos, mas estão associados aos campos ditos socioemocionais, que tem a ver com autoria, com autonomia, com protagonismo. O campo da educação à distância, bem feito, e não só gravar uma aula presencial, tá certo? Permite várias inovações metodológicas em que aquilo que a gente quer na sociedade, que é mais iniciativa, mais autonomia, mais criatividade em prática e não só em tese, e, evidentemente, mais protagonismo, as plataformas tecnológicas, se bem utilizadas, se metodologicamente bem feitas, se professores bem treinados para isso, permitem vários usos nessa direção. E a gente tem que, portanto, trabalhar como a virtude o espaço de incorporação na tecnologia no dia a dia da escola. Obviamente, a gente precisa resolver conectividade das escolas e das pessoas. Precisa política pública para isso. Precisa ter implicação das teles nesse processo. Precisa ter várias coisas. Mas não é só uma questão de garantir acesso. É também mudar o mindset do uso da tecnologia e ela ter sentido realmente de incidência no cotidiano das práticas de ensino e de transformação. Os dinamismos são enormes, que a gente pode gerar com ciências de dados, com autoria, com implicação, com registros e com capacidade de, personalizar o processo de ensino. Você consegue cada vez mais ver quais são as lacunas de cada estudante e ter respostas em prontidão, em tempo real, para poder fazer isso e, portanto, exponencialmente aumentar a aprendizagem. Muito, muito interessante. Aproveitando essa deixa, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Jair. O Jair, mesmo antes da pandemia, Jair, você teve olhando, enfim, está vinculado ao sistema brasileiro aqui há muitos anos, mas você teve olhando o sistema americano, o sistema chinês, você teve olhando muita coisa diferente, né? O que você acha que temos aqui a aprender sobre essa questão de jeito de ensinar e jeito de aprender, um pouco do que o Ricardo estava comentando? O que você vê de tendência sobre a perspectiva de essa eterna qualificação, né, com novas tecnologias, etc. Não basta você encerrar o seu ciclo de estudo aos 21 anos e 22 anos e não se preocupar mais com isso. Como essas questões de diploma, de qualificação, etc., estão mudando no mundo? O que você acha que tem de lições aqui para a gente no Brasil? Bom, primeiro, complementando um pouco o que o Ricardo colocou, eu acho que o que eu vi lá fora, né? E o que essa pandemia mostrou também é que o EAD puro, que é aquele remoto puro, quer dizer, esse tem muito pouco o que a gente chama de pedagogia. Isso se provou. Quem tem filho na escola sabe que ele mesmo nas melhores escolas de São Paulo, do Brasil, você teve aí uma perda de aprendizado grande, isso não só no Brasil, mas fora também, tem pesquisas indicando isso. Porém, a tecnologia, você abriu um campo enorme para a tecnologia e hoje tem uma evidência grande que a tecnologia como reforço é super eficiente. Então, eu acho que esse é uma porta que se abriu, que eu vejo aqui em São Paulo, mesmo eu estou no Comitê de Gestão da Secretaria de Educação, já estão lançando, não sei se o Ricardo até sabe disso, que é coisa nova, mas estão lançando uma escola período integral, que chama período integral, que uma parte é híbrido, que uma parte, você sabe, né? Que uma parte é híbrido justamente, e está na grade, o garoto tem que estar lá, estudar 1h30 por dia, está lá vinculado no centro de mídia, sei lá o que, e o Estado está dando chip para isso, quer dizer, um avanço bacana nessa linha, exatamente na proposta que o Ricardo Henrique colocou. Agora, o que tem de trend mundial é que, hoje em dia, está cada vez fazendo menos sentido o garoto saindo do ensino médio passar 4 anos numa faculdade, e depois não saber exatamente qual é o emprego que vai existir daqui a 4 anos, ou o custo dele ficar estudando 4 anos, se de fato tem um retorno. Nos Estados Unidos, hoje, já tem evidência no sentido de que você tem um bom retorno para o dinheiro que você investe nos city colleges, que a gente chama de são escolas mais vocacionais, tipo a nossa escola técnica, e nas escolas de elite americanas, Ivy League, Harvard, Stanford, etc. O dinheiro que o estudante gasta aqui tem um bom retorno no seu salário futuro. No meião, que é o College Degree, que foi o grande equalizador até no século passado, que os Estados Unidos,
universalizar quase, que todos teriam college degree, o que chama o nosso diploma de graduação. Esse hoje tem pesquisas, Luciana, que o sujeito, tem um pesquisador de Harvard interessantíssimo, ele analisa 3 milhões de CPFs lá nos Estados Unidos e vê quanto sujeito ganhou a mais do que dos que fizeram esse college do que aqueles que não fizeram. E hoje ele encontra que o que o sujeito investiu para fazer 4 anos de college nos Estados Unidos é negativo, ou seja, se ele não tivesse investido, se ele tivesse ido para outra carreira, ele teria ganho mais dinheiro do que aquele dinheiro que ele investiu. Esse dinheiro não volta mais. Então, hoje, com a indústria 4.0, com as coisas mudando do jeito que estão, com a tecnologia nova, claramente a nova tendência são de cursos menores, cursos vocacionais, cursos profissionalizantes, cursos técnicos. E aí o Brasil está muito atrás, né? Você vê, isso já é uma realidade. Na Europa, você pega Finlândia, 70% dos egressos do ensino médio vão para cursos técnicos profissionalizantes. Aqui no Brasil é 8 a 11, dependendo da estatística que você pega. Então, eu acho que a gente tem um caminho gigante no Brasil. Eu acho que nós, como política, sim, deveríamos fomentar cada vez mais o técnico profissionalizante e um pouco menos até o ensino superior da forma que ele está estruturado hoje. E mesmo o ensino superior hoje, eu acho que tem que passar por uma revisão justamente para dar uma qualificação mais prática, mais específica para o nosso aluno. Então, sim, a gente está vivendo no meio dessa mudança, Luciana, que é muito interessante. Lá fora já se percebeu isso e aqui acho que a gente está absorvendo cada vez mais. Tanto que a gente está vendo aí nos últimos anos, essa questão do ensino técnico voltou a ser uma discussão que está em todos os jornais e tal, que não existia 2, 3 anos atrás. Pois é, Jair. Então, eu quero continuar conversando com você justamente sobre essa questão de ensino técnico, cursos menores e vocacionais. Como você disse aí, esse potencial ainda é muito pouco explorado no Brasil e poderia ajudar a reduzir, por exemplo, o déficit de profissionais qualificados, que a Lu falou logo no início, né? Principalmente entre jovens, a gente tem aí quase 15 milhões de desempregados, mas a proporção de jovens desempregados é infinitamente maior e, ao mesmo tempo, a gente tem empresas de tecnologia. Na semana passada, aqui na live da Exame, a gente conversou sobre tecnologia 5G e a importância de qualificar a mão de obra com a proximidade da chegada do 5G. Assim, faltam profissionais. A Brascom, que é a Associação Brasileira de Empresas de tecnologia da informação e da comunicação, estima que por ano o Brasil forma 40 mil profissionais capacitados em tecnologia, mas a demanda é de 76 mil. Então a gente permanece aí com esse gap constante. Então, assim, se o ensino profissionalizante, como você disse, em outros países aparece como uma experiência educacional bem-sucedida, inclusive na América Latina, o que falta para o Brasil? Quais são os caminhos que o Brasil deveria adotar para estimular o ingresso de mais estudantes nas escolas técnicas, no ensino profissionalizante? Bom, eu falo isso um pouco de experiência própria. Hoje eu foco só em educação, mas antes disso tive uma empresa de tecnologia, a CPM Braxis, foi a maior empresa de serviço TI brasileira na época. Nós chegamos a ter 8 mil funcionários. A gente contratava, eu fui o CEO desse período, então eu sei bem a dor que eu levava. A gente tinha que contratar 200 profissionais TI por mês. E uma falta, isso há 10 anos atrás. Hoje, a situação é muito pior, porque com a digitalização da economia, a demanda por esse profissional é crescente. Na Casa Saber mesmo, nós tínhamos um profissional ganhando X, ele recebeu 6 meses depois uma proposta para ganhar o dobro do salário. Quer dizer, está uma loucura a demanda por profissionais na área de tecnologia e, de fato, o Brasil não está, como você colocou aí, não está suprindo os números. Eu fui vice-presidente da Brascom há muito tempo, eu conheço esses números bem e o Brasil não está suprindo essa demanda. A solução para isso tem 2 aspectos. Primeiro, a gente precisa, como sociedade, valorizar mais o ensino técnico. Eu acho que ele ainda é visto pelo aluno, pelo garoto do ensino médio, como uma coisa não tão boa, como uma coisa ruim, não se valoriza a questão do ensino técnico profissionalizante hoje. Porque hoje essa coisa de todo mundo ter que ir para a faculdade e tal. Aliás, acabou de ter uma polêmica agora, de uma colocação, aliás, muito mal feita mesmo pelo nosso ministro, mas
Mas, de fato, você tem que valorizar mais. Eu acho que nós precisamos não desvalorizar o superior, nós temos que valorizar mais o técnico. Vamos combinar que dos egressos do ensino médio, só 20% vão para o superior, 80% dos egressos do ensino médio não vão para o ensino superior. E aí que formam os nenéns. Nós temos que pegar esses 80%, continuar os 20%, deixa os 20% lá no ensino superior, está ótimo. Agora, vamos, quem sabe, até aumentar isso. Um país como o Brasil poderia ter 25%, 30%, alguma coisa assim para o ensino superior, é razoável nas comparações internacionais. Mas e os outros 70%? Os outros 80%? Para eles, nós temos que dar uma formação muito mais focada, muito mais prática, muito mais técnica, inclusive muito mais ligada à empresa, muito mais ligada à empregabilidade do rapaz, para justamente reduzir o número. Me preocupa muito, eu sei que a Luciana também, a gente já discutiu isso, eu fico muito incomodado com essa população neném. Eu até vou citar uma coisa que a Luciana sempre fala, quem sabe essa geração que está vivendo agora, que a gente está vivendo um boom populacional, né, de 15 a 30, a 20 e poucos anos, pode ser a primeira geração que seja mais pobre que a geração anterior na história do Brasil. Por quê? Porque eles não estão preparados para a indústria, para a demanda que o mercado está fazendo agora, para tecnologias que estão surgindo. Então, sim, eu acho que nós temos que melhorar o awareness, ou seja, o branding, né, do técnico ser mais valorizado pela sociedade como um todo, e, claro, políticas públicas no sentido de valorizar. O Pronatec foi muito mal visto, mas porque foi mal feito, deveria ter sido aperfeiçoado e não abandonado do jeito que foi. E outros mecanismos de você também fazer esse processo. E a última coisa é essa aproximação da indústria com a educação. Eu acho que isso do empregador com a educação está rolando muito, quer dizer, a gente está vendo isso em várias empresas e está crescendo mais, ou seja, as empresas precisam se abrir, de fato, a não só ficar sentadas esperando os seus funcionários, mas elas estão, sim, preocupadas agora em formá-los. E isso está ocorrendo e está crescendo, e por pura necessidade. Obrigado, Jair. Ricardo, o Jair falou aqui sobre como o ensino técnico é mais rápido do que o superior, mais barato, mais voltado para a prática, além de ter uma taxa expressiva de empregabilidade, né? Os números mostram que 70% dos alunos... O que é mais importante, a maior taxa de empregabilidade. Pois é, os números que eu tenho aqui, mais recentes, mostram que 70% dos alunos conseguem emprego em menos de um ano. E é claro que, como o Jair falou aqui, não é desmerecendo de maneira alguma a graduação. Pelo contrário, os cursos técnicos eles servem como base para uma eventual graduação futura. Apesar disso, existem hoje apenas 2 milhões de alunos em cursos técnicos no país, e segundo a OCDE, para atingirmos o mesmo patamar dos demais países latino-americanos, a gente está falando de países europeus, não está falando dos Estados Unidos, a gente está falando de países latino-americanos, nossos vizinhos. Esse número deveria ser de pelo menos 5 milhões. Na sua avaliação, Ricardo, por que o ensino profissionalizante permanece aquém das suas potencialidades no Brasil? Temos algumas razões históricas, tá? Não vale a pena a gente falar nisso, mas o momento em que a gente podia ter feito a maior revolução educacional desse país, que é sobretudo nos anos 70, em que a taxa de crescimento do Brasil foi, nesses últimos 40 anos, foi o único momento que a taxa de crescimento foi razoável. Quem está crescendo abaixo da média do mundo há muito tempo e abaixo da média dos países, pelo menos, emergentes. Mas nos anos 70, que a demografia estava favorável, que a taxa de urbanização estava favorável, que a taxa de crescimento estava favorável, tá certo? Se fez o maior suicídio de política educacional que existe na sociedade contemporânea do mundo. Tá certo? Ou seja, era a oportunidade que o mundo já tinha aprendido, a Europa já tinha aprendido, todo mundo já tinha aprendido, que era o momento de investir radicalmente em educação básica, tá certo? E a gente criou uma cisão que gerou o efeito perverso, já comento aqui, que o Jair trouxe, que é achar que todo o processo educacional estava ancorado no ensino superior. Tá? E a gente promoveu uma expansão do ensino básico sem qualidade. Tá? Era um momento de ter feito a revolução, primeira educacional ali, tinha todas as condições para isso, e se fez um suicídio em termos de projeto de sociedade. Tá? E aí ainda tem a discussão saudosismo, que a escola pública dos anos 50 era de qualidade, só era de qualidade porque era para poucos. Tá? Nunca se conseguiu massificar com qualidade. Mas então tem um momento aí forte nesse processo, e associado a isso tem um fenômeno que o Jair coloca, que é a sociedade brasileira não reconhece o ensino técnico como relevante,
parte disso está associado a essa transição que se faz nos anos 70. Tá? O único ensino técnico que passa a ser reconhecido como relevante é o equivalente ao modelo europeu de uma segmentação muito específica do ensino técnico, que é o chamado ensino politécnico, né? E quem faz ensino politécnico, no Brasil, acaba sendo o quê? Como o ensino público politécnico para as camadas mais vulneráveis, é, na verdade, o melhor pré-vestibular que existe para você entrar numa boa universidade pública e não ter carreira técnica. Então, criou-se uma desvalorização do ponto de vista da política pública e de reconhecimento da sociedade acerca do ensino técnico. Então, acho que aí, na história, tem um montão de detalhes sobre isso, está associado a isso, e a política pública que seguiu-se ao longo dos anos, aí, mudança, saindo da ditadura militar, entrando no regime democrático, então, segue-se também desvalorizando o ensino técnico profissional. O que acontece? A história chegou num determinado momento, sobretudo com os parâmetros que o Jair trouxe, quarta revolução industrial, mudança, automatização, todo o processo de mudança intensa das produções de relações de trabalho contemporâneas, tá certo? Em que o saldo da história virou o seguinte, e o Brasil fez escolhas absolutamente estapafúrdias do ponto de vista da sua política educacional, tá certo? Não investiu em educação de massa de qualidade, e, além do mais, uma saída que estava se colocando, naquele momento, já como uma potência de mobilidade social das pessoas, que era ter um ensino técnico vocacional de qualidade, não foi feito. Qual é o ajuste da história? É que o mundo passa a dizer que isso é muito importante, e isso, além de ser muito importante, é um caminho de empregabilidade massiva. Tá? Estamos numa encruzilhada, temos que enfrentá-la, precisamos fazer com que esses números que você falou, passando lá no Plano Nacional de Educação, tem a meta de 5,5 milhões no ensino técnico profissionalizante. A gente enunciou isso, né? No entanto, pouco foi feito. Tá? A questão é, como é que eu faço a adaptação para o ensino público, dar conta de fazer essa mobilidade para essa geração, sabendo os dados que o Jair disse, obviamente com a ressalva que precisamos seguir tendo um ensino superior de alta qualidade para uma parcela da população, para 20, 25, 30, como a maioria dos países do mundo, tá certo? Dos mundos tão dinâmicos na educação, mas precisamos ter um ensino médio de qualidade. Boa leitura disso, sinais positivos, para a gente não ficar só no diagnóstico dos problemas. É que a Base Nacional Curricular Comum, na forma com que ela foi aprovada, criou uma possibilidade no ensino médio que a gente nunca teve nos últimos 40 anos, que é, ao longo do período do ensino médio obrigatório, ter trajetórias flexíveis que incorporem o mundo do trabalho. Então, não é fazer o ensino médio técnico para além daquilo que é obrigatório. A gente viu que isso é segmentado para um público muito pequeno. Os caras que tiver que estudar 3.000 horas, mais 1.200 horas, para também ter o técnico, a maioria não fará, e seguramente quase todos os que são mais pobres jamais farão, porque não tem como, além do mais, alocar esse tempo. Mas, dado que o diploma só se dará nessas 3.000 horas, e eu posso fazer o percurso técnico profissional, nós temos uma oportunidade. Precisamos organizar isso. Está longe de ser evidente. A fala aqui do ministro, que o Jair se referiu, ela tem um quê de vergonha, porque ela não só não vê o valor do ensino superior, porque ela tenta segmentar, como não entende a potência que está colocada aqui. A gente está fazendo é política pública estruturada, articulada, Ministério da Educação, estados, também os municípios, mas a oferta do estadual, para dizer assim, como oferecer, na trajetória do ensino médio técnico profissionalizante, opções adequadas para isso, e não cursinhos técnicos irrelevantes, não cursinhos de quintal. Como é que a gente entra? Obviamente, isso terá um dinamismo, para a gente não esquecer, por exemplo, entrar na agenda de um letramento digital. A gente vai ter que começar com a geração de 4 anos de idade fazendo letramento digital obrigatório, tem que aprender língua portuguesa, tem que aprender raciocínio, né, abstrato de cálculo, matemática, tem que aprender língua estrangeira, inglês, e tem que aprender letramento digital. Isso é formação básica, não tem discussão. Desde os 3 anos, 4 anos, começa. Agora, temos que ajustar no curto prazo como é que a gente cria caminhos para isso. Fase final, repetindo, Jair, isso é política pública no campo educacional, mas é também redefinição da agenda de interação entre o setor educacional e o setor produtivo, industrial, de serviços, sem fazer essa ponte, sem mudar o mindset, a inteligência institucional das empresas sobre como fazer essa passagem, como ter pessoas que acolhem profissionais, dar conta da lei do aprendiz. A gente tem um marco regulatório, as empresas tratam de forma pífia a relação
o aprendiz, né? Antigamente eram tiradores de xerox, como já não tem mais, já não fazem nem isso, não sei nem mais o que faz, o que substituiu a tirar xerox. Então, a gente precisa ter, e a gente tem marco regulatório, então precisa melhorar a qualidade do ensino público em larga escala para dar conta disso, 70%, 80% dos meninos e das meninas irem para o caminho técnico profissional e também mudar esse vínculo com o setor produtivo como um todo. Então, complementando até um pouco do que o Ricardo colocou, eu acho que tem tanto fake news hoje rodando, e tem uma coisa boa, eu estou otimista, eu sei que o Ricardo também está, com relação à nova lei, o novo ensino médio, a nova lei do ensino médio, que foi sem dúvida que ele estava colocando agora, mas as pessoas acho que ouvem, depois, sei lá, não sabem. Tem uma nova, pessoal, tem uma nova lei de ensino médio que foi promulgada, sei lá, 2 anos atrás, que está sendo agora, o ano que vem vai começar, de fato, a implementação nos estados. Esse ano, só acho que São Paulo já começou o projeto de projetos pilotos, que é o seguinte: o garoto escolhe, o aluno escolhe entre 5 itinerários. Ele, no começo do ensino médio dele, ele faz uma escolha entre 5 itinerários. 4 deles são voltados mais para o ensino superior, são matemática ou arte, etc. Tem algumas vocações do itinerário mais ligadas à formação geral do ensino superior. Mas tem o 5º itinerário, que a gente chama hoje do 5º itinerário, que é o profissionalizante. Isso pode ser transformacional, Rafa, porque você está, as escolas, principalmente as escolas públicas, hoje as escolas vão ter que proporcionar para os garotos um 5º itinerário profissionalizante. Aí pode ser de tecnologia, de contabilidade, de esteticista, pode ser de qualquer coisa, que eu acho que aos poucos os estados vão incorporando isso. Isso é muito legal, porque vai dar uma tangibilidade para o aluno com relação ao que ele vai aprender no propedêutico. Então, você tem 1.800 horas hoje do ensino médio, que é o tradicional, que todos nós vivemos, português, inglês, história, matemática, etc. E 1.200 horas ao longo dos 3 anos, que são profissionalizantes, que vai ser esse profissionalizante. Com essas 1.200 horas, eu falo assim, puxa vida, agora eu sei por que eu estou estudando matemática, agora eu vou dar mais valor para aquela aula de português. Quer dizer, então, eu acho que isso pode ser transformacional e, de fato, melhorar a qualidade da educação como um todo. Então, eu queria até deixar isso registrado, porque pouca gente sabe dessa mudança legislativa e que vai, de fato, impactar o dia a dia da educação pública, principalmente da educação pública no Brasil. Maravilha, Jair. A gente tem aí, como você e o Ricardo disseram, uma oportunidade, de fato, de transformar a educação pública, o ensino médio. Gente, a gente começou um pouco mais tarde, por conta aí de problemas técnicos, mas faltam agora só 10 minutos. Esse é um tema que é muito interessante, a gente poderia ficar aqui muitas horas conversando, é um tema urgente, necessário para a sociedade brasileira. Mas para encerrar, então, de tudo que foi falado aqui, foram muitas reflexões, muitos insights sobre esse desafio que é fazer a educação brasileira avançar. Eu quero perguntar para vocês sobre a prioridade de tudo que foi dito aqui. Qual é a prioridade para que o futuro da educação no país seja, de fato, transformador? Primeiro você, Ricardo. A pergunta é ótima. Está na unidade do $1 bilhão, tá? Isso é importante para as pessoas darem valor. E eu não vou discorrer aqui sobre política educacional, porque, como é um fenômeno complexo, solicita soluções complexas. O problema é que esse país faz as soluções complexas virarem complicadas, aí atrapalha tudo, então você tem que ser complexo. Mas eu te diria uma coisa que talvez seja a referência, é o seguinte: nós temos bons diagnósticos dos desafios. Tá? Temos muitas evidências e vários instrumentos para colocar em rota o país. Tá? A discussão que acabamos de falar sobre o novo ensino médio, como o Jair trouxe, é uma ilustração. Tá? Temos várias, tá? Que passam por várias dimensões. Tá? Dos professores, da regulação, dos sistemas, da gestão, da carreira, de orçamento, tem várias coisas para serem feitas. A gente sabe. A gente até vinha mais ou menos em rota, esses últimos anos tirou de rota. Tá? As 2 coisas são fundamentais. Em rota, o que a gente precisa, e dá para colocar em rota,
tá? É acelerar a velocidade. Tá? Em outra live a gente discute o que é a rota e como acelerar. Mas o problema não é só colocar o país em rota na política educacional. Tá? Em rota implica educação de qualidade para todos, e quem são todos mesmo. Tá? Colocar lá todos não é óbvio. Tá? E garantir qualidade. Mas tem muita coisa para ser feita. Agora, em rota só não é suficiente, a gente precisa acelerar isso, sobretudo porque a fronteira do conhecimento segue avançando, e se a gente mantiver velocidades médias ou baixas, a gente seguirá se distanciando e a fenda do país pode ser enorme. A frase para terminar isso: acho que a gente precisa, para viabilizar isso tudo, efetivamente transformar a educação em prioridade. Qual é o problema disso? É que a retórica é muito fácil de ser feita. Acho que para isso o nosso público que está discutindo é fundamental. Não há nenhum empresário, não há nenhum profissional do mundo privado que não seja capaz de dizer, que não diria que a educação é prioridade. No entanto, isso é necessário, mas estritamente insuficiente. Transformar a educação na prioridade implica mudanças radicais de práticas e de mindsets de toda a sociedade brasileira. A gente está muito longe disso. Basta olhar a nossa reflexão sobre as nossas práticas individuais com nossos filhos ou nossos netos, tá certo? E qual o grau de compromisso temos na educação básica com essas crianças, com esses adolescentes, mesmo os que não são próximos. A delegação que se dá é muito acima, mesmo na escola privada, do que se dá em qualquer sociedade que tem a educação como prioridade. Isso é só uma ilustração. Acho que a gente precisa discutir isso. Como, enquanto sociedade, e todos os comprometimentos que tem sobre os eleitos, prefeitos, governadores, presidentes, sobre todos os atores, sobre o Congresso, sobre o dia a dia das empresas, sobre o dia das escolas, transformar a educação numa prioridade absoluta e incontornável desse país. Aí, acho que a gente pode fazer a grande virada. Excelente, Ricardo. Você agora, na sua conclusão, você puxou aquilo que você disse lá no início, né? Que pensar a coisa pública é pensar um espaço que não é só de responsabilidade governamental, que todos têm que se envolver, inclusive o setor privado, principalmente as empresas, para poder transformar, pensando não só no retorno financeiro, mas principalmente por retorno social, porque o bem-estar, que é compartilhado por todos, é também responsabilidade de todos. Então, essa é a prioridade é que a educação seja pensada como prioridade por todos e que essa rota seja alcançada com velocidade para a gente não ficar muito lá atrás. E você, Jair, qual que é a sua opinião? Qual que deve ser a prioridade nessa agenda da educação? Quem que se perguntou? Desculpa. Para você. Para mim mesmo? Porque a resposta do bilhão, aí eu queria parafrasear o Ricardo Henrique, eu teria respondido a mesma coisa. Mas eu posso até ser mais... eu posso me permitir ser mais audacioso que o Ricardo, porque o Ricardo é uma referência na indústria, no nosso meio, e ele tem uma base enorme acadêmica, além de toda a experiência que ele tem no dia a dia. Então, mas eu, como não tenho, eu posso ser um pouco mais leigo na resposta. Tem uma coisa que eu costumo dizer o seguinte: na educação não tem nenhuma bala de prata, então você tem que focar no professor, na gestão, você tem que focar na parte pedagógica, no currículo, na área de reforço, você não tem uma bala de prata. Mas tem uma coisa que eu chamo do cartucho de prata na educação básica, que é o programa de educação de período integral desenvolvido em Pernambuco, que hoje está sendo colocado, universalizado no Brasil, está sendo transformado no Brasil inteiro. E foi aqui em São Paulo, nós visitamos o ginásio pernambucano em 2011, justamente para copiar esse modelo, e é o modelo que a gente adotou aqui em São Paulo. Fizemos alguns ajustes aqui em São Paulo, e hoje o secretário de Educação de São Paulo, há menos de um mês, anunciou quase 800 novas escolas de período integral aqui em São Paulo. A gente saiu de 1.000, ou seja, em 10 anos nós conseguimos fazer das 5.100, 1.000 escolas de período integral, e esse ano a Secretaria, na gestão do Roscielli, de uma forma muito corajosa, está colocando mais 800 escolas de período integral dentro do modelo. A escola de período integral
Por que é legal? Porque ela tem várias bases de prata. O professor tem dedicação exclusiva na escola, então ele cria um vínculo com os alunos. Tem um programa de gestão específico para a escola, que é diferente, que é muito parecido, aliás, com o que o Ricardo Henrique coloca do Instituto Unibanco nos vários programas estaduais que ele tem. Tem um programa de eletivas, já diferente, já agora que o ensino médio tem essas eletivas, etc., mas já tinha, e tem programas de clubes, tem um envolvimento do desenvolvimento socioemocional do aluno com projeto de vida. Quer dizer, é um programa que não é tão simples como mais horas de aula só. Ele é um programa que tem um currículo integrado e tem essas várias outras balas de prata que formam esse cartucho de prata. E, de fato, hoje você tem evidência. E eu sou super apaixonado por esse tema, e eu acho que o pessoal de Pernambuco inovou com isso e está fazendo um trabalho maravilhoso, um impacto maravilhoso para o Brasil, que é transformar as nossas escolas em o que nos Estados Unidos, na Europa, chama-se escola. Aqui a gente chama de escola de período integral, lá é escola. Quer dizer, todas as escolas lá são assim. E aqui não, aqui nós temos ainda escolas, tem 3 turnos numa escola, tem escolas de, sabe, que é um absurdo. Aqui em São Paulo ainda nós temos 20% de ensino médio ainda noturno, 20 e poucos por cento. Isso é mind-boggling numa sociedade do século XXI. Então esse, para mim, a resposta do Ricardo é muito mais completa, porque é, de fato, um programa complexo. Nós temos que trabalhar políticas públicas, o executivo público de educação, tem N frentes que precisam ser abordadas, que a gente vê o dia a dia, porque nós estamos militando nessa questão de política pública há muitos anos. Mas se fosse para escolher uma coisinha, para, inclusive, dar mais conhecimento para o público que existe isso, para valorizar isso, são as escolas de período integral, que estão sendo adotadas não só aqui, mas hoje, pelo Sonho Grande e o Natura, estão fazendo um trabalho grande, hoje já está em mais de 20 estados brasileiros. Muito bacana, Jair. Então, Ricardo Henrique falou aqui da mobilização de toda a sociedade, entendendo a educação como prioridade. O Jair falou de escolas em tempo integral, de maneira muito acelerada e fundamental. E você, Luciana, qual deve ser a prioridade para essa agenda tão importante que é a da educação estratégica, eu diria? Rafa, o amor transforma, mas a dor também transforma, tá? E eu acho que essa mobilização da sociedade civil, que o Ricardo comentou, a necessidade da mobilização, ela vem muito pela dor. Nós estamos vivendo uma realidade de apagão de mão de obra, que ele é ineficiente para todo mundo. Basta você ser uma empresa para você contratar, seja o cara de tecnologia ao cara da marcenaria. A realidade é que a gente tem apagão de mão de obra para todos os lados. Então, eu acho que a dor nesse aspecto está fazendo com que o capital privado, direto ou indiretamente, se posicione, muitas vezes não por bom mocismo, muitas vezes porque é uma demanda efetiva. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que ter, de fato, a sociedade civil toda envolvida e muito do capital privado. A gente precisa investir nas soluções, a gente precisa escalar as soluções. Da mesma maneira que o ISD, de alguma maneira, está contaminando o mercado financeiro, eu acho que o mercado financeiro também tem que, entre aspas, contaminar naquilo que ele sabe fazer, que é escalar soluções, para que a gente realmente consiga resolver as grandes lacunas estruturais brasileiras, da qual eu não tenho nenhuma dúvida que o tema de educação e qualificação profissional é das mais relevantes. Gente, chegamos ao fim aqui da nossa live. Muito obrigado pela companhia de vocês, por aprender tanto com vocês. O tema era educação, então foi ótimo que eu estive aqui junto com esses professores. Foi uma aula, eu aqui como espectador aprendi bastante. Espero que o nosso público também tenha aprendido. Eu quero também pedir desculpas aí ao nosso público que procurou a nossa live no YouTube da Exame. A gente só conseguiu transmitir por problemas técnicos hoje no YouTube da Bússola, mas em breve essa live completa, o debate completo, vai estar também no YouTube da Exame muito em breve. Então, meu muito obrigado à Luciana, minha parceira aqui de sempre da série de lives Futuros Preferíveis, ao Ricardo Henrique, do Instituto Unibanco, e ao Jair Ribeiro, da Casa do Saber e Parceiros de Educação. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Lembre-se, toda semana a gente tem um novo debate. Eu te espero. Até lá. Tchau.